Apanhando o filho, Espoleta tendo o que mereceu, reunião de Supernatural cheio de referências, plano da Mana Sábia. Nesse vídeo vamos comentar tantos detalhes no quinto episódio de The Boys. Então, vamos nessa! Mas por mais que me doa dizer isso, ele é o meu assexuado ridículo. Fala pessoal, eu sou o Pedro e o que vocês acharam desse quinto episódio? Eu vou ser bem sincero com vocês, eu tava assistindo e não tava gostando tanto, tava achando meio chatinho, meio mais do mesmo, mas aí, a partir da cena da Mana Sábia com a Ashley, pra mim, pelo menos, o episódio, subiu consideravelmente. Aí quando teve a parte ali da galera de Supernatural, o episódio só melhorou e terminou ali na cena da Espoleta. A cena da Espoleta foi muito boa e todo o arco dela nesse episódio, até vendo, né, no começo, foi muito bom e muito bem desenvolvido. Mas antes de a gente falar alguma coisa, aproveita para deixar um like no vídeo, deixa logo agora, porque você sabe que o vídeo vai ser bom, e também se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho. Eu sei que você me acompanha toda semana por The Boys, mas você ainda não é inscrito. Então, dá essa força, até para você não perder os próximos vídeos, acompanhar as próximas análises e ajudar o canal a bater a marca de 400 mil inscritos. Logo no começo do episódio, temos a reunião do set, onde ficamos sabendo que o público-alvo do Capitão Pátria é pessoas brancas que estão no asilo. Sacanagem, são pessoas brancas bem mais velhas, mas a força ali realmente já tá no asilo, com cada um dando uma ideia mais absurda pra sustentar esse meio que surto do Capitão Pátria. E uma coisa que eu gostei nesse episódio é que ele reforçou que sim, o Capitão Pátria tá mais pirado do que nunca e todo mundo sabe. Todo mundo ali sabe muito bem que o Pátria meio que tá falando coisas que não tem sentido, tá com esse lance de querer ser adorado, querer ser um lorde, um deus, o profeta, mas embora todo mundo ali decorda, ajude o Pátria, na real, no fundo, ninguém comprou isso, ninguém acredita nisso e até se sente vergonha quando fica ali dando as ideias, como vimos, por exemplo, em todo o arco envolvendo a Espoleta. Só que, por medo do Capitão Pátria fazer alguma coisa e medo de morrer, todo mundo acaba o apoiando e fazendo o que ele tá pedindo. Tanto que, por exemplo, a gente viu no quarto episódio o arco ali do pai da Anne, né, da Luz Estrela. Ele é um policial que trabalha prendendo pessoas que são contra o Capitão Pátria, mas nem ele, nem os demais policiais acreditam nisso, né, apoiam o Capitão Pátria de fato. Só que eles têm que fingir e fazer o que ele manda, porque senão ele e sua família, serão mortos. Então eu gostei como esse episódio estabeleceu isso. Todo mundo sabe, até os supers que estão ali dentro, sabe que o Pátria tá pirado e tá, assim, completamente fora de si. Mas meio que ninguém tem o que fazer. E é por isso que eu achei o arco da Espoleta tão interessante, porque ela acordou pra realidade, ela entendeu muito bem o que está acontecendo, mas até que por medo ela resolveu fechar os olhos, seguir o bonde, continuar sustentando toda essa farsa, achando que isso a manteria viva e a manteria ali próxima do Capitão Pátria, mas aí deu no que deu e ela foi morta pelo Capitão Pátria. O Pátria, ele não quer ser só adorado, não quer que só que as pessoas fiquem ali babando o ovo dele, e sim querem que as pessoas acreditem que ele é quem diz ser. O problema é que ninguém acredita e por isso ele tá mais pirado do que nunca. E aí que entra a coisa que eu achei mais interessante nesse episódio, junto ali com o arco da Espoleta. Quase ninguém realmente tá ali apoiando o Capitão Pátria, quase ninguém realmente acredita no que ele tá vendendo. Nem o Soldier Boy, por exemplo. O Soldier Boy fica ali zoando e realmente acha tudo isso uma baboseira. Só que a única pessoa que realmente, pra valer, tá do lado do Capitão Pátria é a única pessoa que não poderia estar, que é o Soldier Boy. E aí que tá o perigo. Voltando pro começo, quando a Espoleta apresenta ali a Bíblia pro Capitão Pátria, vimos que ele tá ali com essa pose de Salvador, que ele já até, né, chegou com essa pose em episódios anteriores. Mas o formato ali é propositalmente para referenciar o Jesus Cristo na cruz. Com o Novo Testamento sendo feito por Iá, achei esse toque genial do roteiro, e a Espoleta até fala: não somos o Warbridge, somos o Cheesecake Factory. Essa é uma piada mais focada no público americano, mas se você não entendeu, o negócio é o seguinte: o Arby's é mais uma rede de fast food, mais um podrão. Eu nunca fui, mas conheço pessoas que foram e que nem é bom, não é isso tudo, sabe? Mas a Cheesecake Factory, cara, é uma rede de restaurante que, assim, é um pouco mais elevada, a qualidade é boa. Eu fui numa lá em Beverly Hills que, realmente é um macarrão deles aqui, ó, sacanagem. Se você for para os Estados Unidos, vale a pena.
Até agora na série, a gente conhecia a heroína e psicopata Espoleta, mas agora conhecemos quem ela é de verdade, quem ela é por trás do personagem, né? Tanto que nem tem o card The Boys, que apareceu em todos os episódios da série até agora, e sim o primeiro que aparece é o card da Firecracker. Nessa cena, onde ela aparece conversando com o reverendo da igreja, temos algumas referências. Primeiro, é impressão minha, ou ali no canto superior direito tem meio que uma arte da Última Ceia, mas no caso uma arte totalmente mudada e ali tem supers. Ainda na conversa, ele menciona que um super local ali de Daytona, na Flórida, né, chamado Louva-a-Deus, acabou destruindo o vitral de Maria ali na igreja. Eu pesquisei e esse herói Louva-a-Deus nunca apareceu em nenhum episódio, nem apareceu na série animada de The Boys, então não temos foto pra ilustrar quem é esse personagem. E também ficamos sabendo o nome real da Espoleta, Misty Tucker Gray. E eu preciso dizer, quando a série parou pra desenvolver a personagem, focar no seu passado, né, em como ela fecha os olhos pra realidade, pra ficar ali adorando o Pátria e seguindo a Vought, eu já tava esperando que ela fosse morrer. E olha só esse foreshadow. Depois que ela fica ali metendo com o Soldier Boy, a câmera fica com o ângulo aberto e foca ali no busto da águia. E esse é o mesmo busto que o Capitão Pátria a mataria no final do episódio. E nessa cena, ela percebeu que até o Soldier Boy, que é o pai do Capitão Pátria, nem ele acredita nessa baboseira que eles estão, né, tentando vender. E eu realmente gostei em como eles desenvolveram a personagem da Espoleta. A Espoleta não é uma boa pessoa, como eu disse, ela colheu o que ela plantou. Mas quando ela morre, você fica com um pouquinho de pena. Não vou dizer que senti pena, porque, a Espoleta não é uma boa pessoa, ela até poderia ser no passado, mas, ela já abusou de criança, como a gente fica sabendo na 4ª temporada. Aqui, ela fez coisas horríveis, então a morte dela foi merecida, mas a série também mandou muito bem em desenvolver a personagem até chegar nesse momento. Ele tem que conseguir o leitinho dele de algum lugar, né? Depois do Soldier, ela vai direto no quarto do Capitão Pátria e percebe que perdeu o posto de doadora de leitinho para o Opai, que não tá doando o seu leite, e sim tá pegando leite doados pelas pessoas que frequentam a igreja e estão ali, né, levando pro Capitão Pátria. E a cara da Espoleta, cara, foi muito boa. A Valerie Curry destruiu nesse papel. E na cena, o Opai mostra que tem uma vantagem com o Capitão Pátria. No fundo, eu não acho que ele realmente acredita nisso tudo, tá? Eu acho que ele só tá jogando o jogo como o jogo deve ser jogado. Só que ele foi malandro, assim como a Espoleta foi malandra na 4ª temporada. Ele percebeu que a Espoleta já tá dando ali umas vaciladas, que ela não realmente acredita em tudo isso que eles estão fazendo, viu ali uma brecha, aproveitou essa brecha e agora tá em vantagem. Eu tô muito curioso pra saber como é que vai ser o desenvolvimento desse arco do Opai. É fato, ele vai morrer nos próximos episódios, mas eu quero saber o que vão fazer com o personagem. Até agora, ele tem ali uma importância bem baixa, mas vamos ver. Parece que a série tá construindo que ele pelo menos pode ser o novo braço direito ali do Capitão Pátria, fora, claro, o Soldier Boy. Agora temos o povo do Black Noir. Antes, vimos o Soldier Boy meio que zoando profundo. Você quer uma joelheira? O quê? Tá me olhando como se quisesse chupar o meu pau. Por isso tô te oferecendo uma joelheira. Com ele se safando porque ele trouxe o Edgar pro Pátria, mas, né, sabemos a verdade. Tanto que o Black Noir, ele fica ali muito bolado. Mas antes disso tudo, cara, a gente não pode ignorar que a série tá ignorando que existe uma conexão entre o Soldier Boy e o Black Noir. Beleza, esse Black Noir é um ator, não é o mesmo Black Noir que o Soldier Boy conheceu, que fazia parte, que foi, né, abusado pelo Soldier Boy, maltratado pelo Soldier Boy, mas ainda assim os dois têm uma relaçãozinha. Dá pra somar A com B e interpretar que o Capitão Pátria contou a verdade ali pro Soldier Boy e por isso ele não estranhou, não fez nenhum comentário sobre ali o Black Noir? Sim, mas poderia ter pelo menos alguma cena, tipo, Black Noir, você ainda tá vivo, alguma coisa parecida. Talvez, pensei aqui, né, eles podem estar guardando essa interação do Soldier Boy com o Black Noir pra quando o Black Noir fazer alguma coisa que o Black Noir antigo não faz. Tipo, voar, sabe? Voar e falar. Talvez quando o Black Noir falar, o Soldier Boy pode estranhar, tipo como o Opai estranhou, ou quando o Black Noir começar a voar, como ele combinou ali com o Opai, né? O Soldier Boy fazer algum tipo de comentário. Eu acho que ter algum comentário seria até coerente, né? Pra meio que manter a organização do roteiro. O ator do Black Noir, ele some todas as tardes porque ele, na verdade, estava ensaiando pra uma peça do Bee Gees, sim, da banda Bee Gees, com o Black Noir sendo o Barry Gibb. E na cena temos o Adam, o diretor de A Origem do Set.
ele foi exilado na indústria por assédio sexual. Aí ele virou professor de teatro, apareceu lá na primeira temporada de Gen V e agora tava dirigindo uma peça porque, né, ele morreu. Com ele até sendo um hater do Profundo e do Jared Leto, cara. O Jared Leto tomou de graça. Pausa aqui pra falar do cancelamento de Gen V. Sim, infelizmente Gen V foi cancelada pelo Prime Video após 2 temporadas. Segundo eles, a segunda temporada até estreou muito bem, superando a audiência da primeira temporada, mas aí os demais episódios a audiência foi caindo e aí a série foi cancelada. Com a próxima série do universo de The Boys sendo a série Vault Rising, estrelada pelo Jason Ackles e pela Aya Cash, que vai lançar no ano que vem e vai se passar nos anos 50. Cara, eu fiquei muito triste porque eu adoro Gen V, eu cobri as 2 temporadas aqui no canal, foi um prazer criar teoria com vocês, mas eu fico ainda mais triste saber que a série meio que até agora, cara, não serviu pra nada. Porque assim, especialmente a segunda temporada, ela foi justamente pra criar mais supers poderosos pra resistência, pra lutarem contra, né, o Capitão Pátria e o seu bando, e especialmente criar Marie. Pra Marie ser a super que consegue manipular o sangue, fazer isso, aquilo, conseguir, né, ajudar a parar o Capitão Pátria. Mas estamos agora aqui no 5º episódio e cadê a Marie? Cadê os demais Super Gen V? A série simplesmente esqueceu deles. Beleza, tem no trailer, eles devem aparecer ou no 7º, 6º, sei lá. Vão aparecer em algum dos próximos episódios, porque tem a Marie e a Jordan Lee numa cena no trailer. Mas, pô, cara, que desperdício, sério. De verdade, cara. Eu realmente fico triste e fico ainda mais triste saber que tudo que a gente acompanhou, pelo menos até agora, não tá servindo pra nada. Voltando, temos a nova gravação do podcast Red Pill do Profundo com Black Noir, com a participação do Opai. O Profundo dá uma ideia imbecil pro Opai, o Opai recusa, o Black Noir humilha o Profundo, dá uma boa ideia, o Profundo fica revoltadinho, vai lá e se vinga. Ele mata o Adam e depois ameaça o Black Noir. Ele se encosta em todo novo super e finge que é o cara, mas ele não é o cara. Ele é uma piada. A série tá construindo e acho que agora já dá pra cravar. O Black Noir vai matar o Profundo. Beleza, você vê o começo da série e faz total sentido a Luz Estrela matar o Profundo, até por conta da primeira temporada. Mas considerando que, na medida do possível, a Luz Estrela conseguiu se vingar, e considerando como a série tá construindo aqui essa relação do Profundo com o Black Noir, podem anotar, o Black Noir vai matar o Profundo. Vai rolar um X1 em alguns dos próximos episódios e o Black Noir vai matar o Profundo e vai ser merecido. De verdade, eu não vejo a hora do Profundo morrer. Toda vez que ele aparece, cara, mano, que personagem insuportável. Eu sei que a ideia é ser insuportável, é deixar a gente assim, de saco cheio. Mas, considerando que a série já tá matando a galera, matando a galera importante, tanto que a Espolita morreu, tomara que no próximo episódio o próximo a morrer seja o Profundo. E eu não acho que o Black Noir vai se safar não, tá? Porque o Black Noir, mesmo ali sendo um ator e fingindo ser o Black Noir, né, ele é condizente, porque não é o mesmo caso de você atuar num filme, numa série, no caso de verdade, e você ser um vilão. Nesse caso, ele tá interpretando um vilão e tá agindo como um vilão, porque tem pessoas morrendo, tem muita revolta acontecendo, tem muita justiça acontecendo, então nesse caso, o Black Noir, beleza, ele vai se vingar do Profundo, mas eu também acho que ele vai pagar por apoiar o Capitão Pátria e por ser condizente com tudo que ele tá fazendo. Corta pra história do terror, onde vimos que ele é igual o Bruto, viciado no Capitão Pátria, mas nesse caso ele é viciado em penetrar no boneco do Capitão Pátria. E esse boneco é o mesmo boneco que o Bruto deu pra ele lá na segunda temporada. E quando a Kimiko chega ali falando com a Luz Estrela que o francês nunca acerta o seu ponto do bife, não é só pra dizer que o francês não sabe cozinhar, tanto que logo depois ele também queima, né, o pavê de chocolate. Mas também pra continuar a história do episódio passado e confirmar que sim, francês e Kimiko terminaram e parece que não vão voltar. O episódio 7 vai supostamente se chamar a fêmea, né, Kimiko, o francês e um cara chamado Leitinho. Então, por esse título, já dá pra esperar que, os 3 devem morrer. Esse arco dos The Boys parece meio isolado, mas ele, na verdade, tem 2 pontos interessantes. Lembra que eu chamei atenção no vídeo passado que o Bruto terminou o episódio vendo meio que uma filmagem do Soldier Boy, dos russos estudando o Soldier Boy? Então, aqui, vimos que ele tá preparando algum equipamento. Ele e o francês ali devem ter algum plano contra o Capitão Pátria e o Soldier Boy e já estão começando a desenvolver. E eu fiquei pensando, cara, sabendo que The Boys é muito inspirado em Invencível,
na verdade, é até demais, será que esse equipamento pode ter alguma coisa a ver com o som? Lá em Invencível, a gente sabe que a fraqueza dos Viltrumitas é o som, uma frequência ali muito específica. Então vai que nesse caso de The Boys não seja a mesma coisa. O Francês e o Bruto não estejam ali desenvolvendo uma máquina de som que vai, né, desestabilizar totalmente o Capitão Pátria e o Soldier Boy, os deixar vulneráveis pra aí sim eles fazerem alguma coisa com o vírus para derrotá-los. Faz sentido? Os The Boys também estão em busca do Bombástico e até citam o Lenda, aquele personagem da terceira temporada do Paul Reiser, que apareceu ali pra falar com os The Boys sobre o Soldier Boy. Agora, a outra importância desse arco foi humanizar o personagem do Bruto. O Bruto e o Leitinho estavam decididos. Vamos achar o V1, que pode ser a salvação pra qualquer super contra o vírus, mas vamos destruir tudo pra ninguém conseguir escapar do vírus e todos os supers morrerem, incluindo a Annie, a Luz Estrela, e também a Kimiko. Só que, quando o Bruto ali, ele quase perdeu o terror por conta do chocolate, isso fez meio que compadecer ali com o Huey, entender a visão do Huey, e agora ele mudou de ideia. Vamos achar o Bombástico, vamos achar o V1, vamos elaborar uma vacina pra Kimiko e pra Luz Estrela, mas depois vamos destruir o V1 e acabou. E ele não quer o V1 porque, né, ele sabe que vai morrer, que ele em si não tem uma salvação. Mas é aquela, ele vai morrer e vai levar o Pátria junto com ele para o inferno. E cara, esse pobre do terror me deu também uma sensação de que o terror, ele deve morrer em algum dos próximos episódios. Eu digo isso porque é o seguinte, lembra que eu disse anteriormente que na verdade o Huey era a única pessoa que mantinha ali um pingo de humanidade no Bruto? Então, eu me enganei. Na verdade, é o terror. Se o terror morrer, se acontecer alguma coisa com o terror, o Bruto vai pirar, vai surtar, e ele surtando, cara, pode ser tanto quanto ou até pior do que o Capitão Pátria. E, ao que tudo indica, se eu fosse botar dinheiro, eu acho que é isso que vai acontecer. O Capitão Pátria vai mandar alguém ir atrás dos The Boys, vai de alguma forma achar o esconderijo deles. Essa pessoa, mesmo sem querer ou até por querer, vai matar o terror. E aí, meus amigos, o Bruto vai pirar. Ótima ideia. Corta pro povo da Mana Sábia. Eu já tinha chamado a atenção antes. E sim, a Mana Sábia tá traindo o Capitão Pátria. Ela mandou o Soldier Boy anteriormente ir na missão com o Capitão Pátria, já sabendo que o Soldier Boy o sabotaria. E agora descobrimos qual é o seu plano. Mas antes, olha só, ela mandou o Soldier Boy ir na missão porque sabia que o Soldier Boy, né, o sabotaria. Isso deu certo. Mas na verdade deu errado porque isso só acabou fortalecendo a relação do Soldier Boy com o Capitão Pátria. Tanto que no final do episódio, o Soldier Boy defendeu o Capitão Pátria e mostrou que ele é o seu aliado. Antes dela revelar o seu plano, vimos ela mandando a Ashley seguir as ordens do Pátria e mandar chamar todos os supers de volta. Até supers que estão lá na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então, sabendo que teremos vários supers nos próximos episódios, né, será que pode ter uma cena parecida ali com Vingadores Ultimato? O lado do bem e o lado do mal? E vemos que ela segue as ordens do Pátria, mesmo sabendo das consequências. Tanto que a Ashley até fala, cara, o Capitão Pátria tá pirando e as ações estão caindo. Mas como ela tem outros planos, pra ela não tá nem aí. E ainda na cena, quando a Ashley chega na sala, ela meio que fica ali reclamando de um cara chamado Garth, que deve ser uma referência ao Garth Ennis, que é um dos criadores de The Boys. Primeiro, vimos a Mana Sábia e a Bashley, que é a Beck Ashley, né, que tá aqui o tumor, né, conversando. Onde ficamos sabendo que a Bashley tem meio que uma mente separada ali da Ashley. Ela sabe de coisas que a Ashley não sabe e vice-versa. E agora a Mana Sábia pediu pra ela ler a mente do Soldier Boy pra saber se ela realmente apoia o seu filho. E vimos que sim. Então vamos ver como é que vai ser essa dinâmica. Porque a Mana Sábia, ela achou que conseguiria ali, né, controlar o Soldier Boy, meio que usar o Soldier Boy pra sabotar o Pátria, mas na verdade isso acabou só piorando a situação. Então a Mana Sábia, olha só, ela tem mais um problema. Ela pode dar um jeito ali do Capitão Pátria não ter o V1, mas ainda vai ter que lidar com o Soldier Boy, e o Soldier Boy não vai ser morto pelo vírus. Logo após esse episódio, algumas pessoas no Twitter meio que pegaram um novo spot que acharam dentro do Prime Video e acharam ali uma cena da Mana Sábia com os The Boys. A Mana Sábia com uma roupa totalmente diferente, com uma roupa um pouco mais normal, né, digamos assim. Daí eu fiquei pensando, será que a Mana Sábia, ela vai descobrir que de fato o Soldier Boy tá com o Capitão Pátria e vai se unir com os The Boys pra usar sua inteligência
inteligência para conseguir melhorar e aprimorar o vírus, para tornar o vírus forte o suficiente para também atingir o Soldier Boy? Fica tranquila. Já? Você tá convidado pro meu Sua banquete. instalação, né? Você também, Ashley. E finalmente descobrimos qual é o seu plano. A aniquilação mundial. Ela quer fazer uma guerra, colocar humanos contra supers e aí deixar todo mundo se matar. Enquanto isso, ela e a Ashley ficarão seguras, tranquilas no bunker no Colorado. E o bunker que ela está se referindo é o complexo de Cheyenne Mountain, que foi construído para resistir a bombas nucleares e também foi uma das inspirações para a série Paradise. E a planta que ela aparece ali vendo na conversa com a Ashley, acredito que seja a planta do bunker. Ela tá preparando todo o terreno para uma terceira guerra mundial, que não vai ser nação contra nação, e sim humanos contra supers. Ela vai soltar o vírus, os supers ficarão revoltados porque, né, estão morrendo, vão atacar os seres humanos, vai todo mundo se matar e ela ficará de boa. Vamos lá, cara, acredito que todo mundo tinha várias teorias sobre qual era o verdadeiro plano da Mana Sábia. Tava meio claro que não seria poder, não era ganância, porque ela já tinha muito poder e ela meio que, né, não usufruía tanto. Mas agora, esse plano dela de simplesmente fazer todo mundo se matar pra ela ter paz, não podemos dizer que é incoerente. Como até vimos no recap, ela conseguiu desenvolver a cura para leucemia da sua avó. Ela apresentou para os médicos riram da cara dela e a sua avó acabou morrendo. Só por isso ela passou a odiar a humanidade. E ela também odeia os supers porque, né, ela conhece muito bem os supers e sabe, né, como eles são. Então, ela não tá nem aí. Ela quer matar todo mundo pra finalmente ela ter paz, ficar na dela e não ter ninguém ali enchendo o seu saco. Agora, você notou que a fotografia do povo da Mana Sábia é diferente da fotografia dos outros povos? Porque, repara só, olha só o da Espoleta, do Terror, do Black Noir e até do Soldier Boy. Todos ali têm uma fotografia mais azulada, mais fria, enquanto o da Mana Sábia é mais quente, é mais alaranjada. Até provavelmente para simbolizar que ela não tá de nenhum lado. Ela tá pensando em si e por isso ela é diferente. Podem sair. Temos agora o povo do Soldier Boy, que foi disparado o melhor de todos. Ele e o Patra vão interrogar o Edgar, que quando ameaçado ali sobre o destino da Zoe e do Samir, acaba os levando até o Mr. Maratona. Todo mundo percebeu, mas o Edgar falando que a reunião do Soldier Boy com o Mr. Maratona seria um grande reencontro, ou Delightful Reunion, estava referenciando a Supernatural. Ao invés de focar nas belezas de Los Angeles, a série foca ali em mostrar moradores de rua, mostrar como Los Angeles realmente é. E assim, realmente, nesse caso, Los Angeles é bem parecida com São Paulo. Só que, né, também tem muita coisa boa. Beleza, tem muito morador de rua, você sai na rua, tem aquele cheiro da verdinha muito forte, especialmente ali na Calçada da Fama, mas também tem suas belezas, então é uma zoeira. E o Mr. Maratona é o mesmo cara que foi citado pelo Facho de Luz lá na segunda temporada, quando ele disse que ele e o Maratona trepavam com garotas na faculdade ali no beco. Assim que eles chegam, temos o mega quadro do Mr. Maratona, onde vimos que o visual dele como herói, né, digamos assim, lembra muito o visual dele nos quadrinhos, que lá foi inspirado no Flash do Jay Garrick. Ah, sim, tá. Maravilha. Soldier Boy, uau. Eu sou seu fã. Desde pequenininho eu só usava a sua cuequinha. O Maratona diz que é fã do Soldier Boy, o Jared Padalecki é fã do Jason Ackles, né? Todo mundo entendeu. E quando vimos os seus filmes, temos várias referências. Temos ali Marathon of the Heart. Eu não peguei qual é referência nesse caso, mas se você pegou, deixa nos comentários. Mr. Marathon Around the Speedverse, zoando Homem-Aranha no Aranha-Verso. Madame Marathon, zoando Madame Teia. Vampire Hunter, zoando Crave the Hunter. Ghost Runner Supernatural Speedster, nesse caso referenciando Supernatural, com Supernatural escrito usando a mesma fonte da série Supernatural. A zoação fica ainda melhor quando ele diz que os seus filmes não são da VOT Studios, e sim são da Sony Pictures e por isso não fazem parte do VCU. O lance é o seguinte, se é da Sony Pictures, é uma referência à própria série The Boys, já que a série The Boys ela é distribuída pelo Prime, tá no Prime, mas é produzida pela Sony Pictures TV. E os filmes dele não poderem fazer nenhuma conexão, não estarem no VCU e não poderem mencionar nenhum herói da VOT é uma referência ao caso da Sony envolvendo a Marvel. A Sony faz filmes ali dos heróis da Marvel, mas que não pode ter nenhuma menção e não fazem parte do MCU. Tirando, claro, o filme do Homem-Aranha, que é feito em parceria Sony e Marvel Studios. Inclusive, no meio do ano, teremos, claro, vídeo de Homem-Aranha aqui no canal.
Eu não fiz vídeo do primeiro trailer, porque quando saiu eu tava em Los Angeles, mas aí quando tiver o próximo, claro, eu trago o vídeo pra vocês. E temos mais pôsteres. Running on Vapors, acho que zoando o Crepúsculo, Marathon Mechanical, Let There Be Rampage, zoando Venom 2 Tempo de Carnificina, e Saved Justice, que deve ser zoando Liga da Justiça. Se eu me enganei em alguma referência e o que ela significa, deixa aqui nos comentários. Tamo junto. Será que o Michael Cera é luz estrelista? Porque eu tô disputando um papel com ele. Aí Seria capaz bem de legal ser isso. episódios Temos agora um show de participações especiais. O Kumail Nanjiani, o Christopher Please, ou McLovin, Will Forte, o Misha Collins e o Seth Rogen, que é produtor de The Boys, e até por isso a morte dele foi um pouco mais demorada. A conversa deles é cheia de referência a Hollywood, tanto atores reais quanto a personagens, isso aí todo mundo pegou, mas na cena o McLovin citar o Michael Cera é uma referência a Superbad, já que além de estrelar, o Seth Rogen também é produtor. E aliás, no voo de volta aqui pro Brasil, né, do México, eu assisti um filme chamado Good Fortune, ou acho que em português, Quando o Céu se Engana, que é estrelado por ele e também pelo Ken Reeves. É uma comédia bem legal que se passa ali em Los Angeles e tá disponível no Prime Video. Tem uma hora e meia só, cara, vale a pena. Quando o Pátria e o Soldier chegam, o Seth Rogen até menciona o filme Silent Vengeance 3, Vengeance Reloaded, zoando assim Matrix 3 Reloaded. E também cita o bom cantor Post Malone, tá que um dia eu quero ver ao vivo. O Maratona os leva para uma sala, onde vimos que ele tem um quadro do Soldier Boy e do lado esquerdo um quadro da Silver Kincaid, que é uma personagem dos quadrinhos de The Boys. Do lado ali da carta do Black Noir, temos a cartinha do Pólvora, e o Pátria vê vários olhos de bebê chamados Puff Baby, zoando o Piriri, pois é, o Piriri, eu sei que é Pediri, tá só zoando, tá? Porque o nome antigo do Pediri era Puff Daddy, e que também a polícia achou vários olhos de bebê quando foi vasculhar sua casa. E o Pátria olha pro Maratona fazendo uma cara de nojo quando vê os olhos. E olha que o Pátria é o pior dos piores. Se o Pátria sentiu nojo do Maratona, dá pra tu entender o nível que é aquela bizarrice. E continua, porque o Soldier Boy percebe que ele tem várias referências a uma certa ideologia alemã na Segunda Guerra, e ele até fala que adorava o Frederick Vogt, já indicando que o maluco, assim, peraí, tá passando um pouquinho do limite. Ele tem, inclusive, também uma foto da Clara Vogt. O Soldier Boy fica com ciúmes porque, né, ele era apaixonado pela Clara Vogt, mas ela era casada com o Frederick Vogt. Mais uma vez, né, provocando o terreno para Vogt Rising. Fora que atrás do Maratona tem um post do Payback, que era a antiga equipe do Soldier Boy, antes dele ser traído e levado pelos russos. E atrás do Soldier Boy tem uma bandeira do Vogt American, que é o antigo nome da Vogt ali nos anos 50. Voltando pros atores, o Seth Rogen recusa a verdinha porque, na verdade, ele não gosta. O que é uma zoação, porque o Seth Rogen é basicamente, né, o Snoop Dogg de Hollywood. Lá em Los Angeles é legalizado, então você sai em todo canto e, assim, você respira o ar, vem oxigênio e também vem um pouco da verdinha. Eu nunca fumei, tá? Só bebo. Fora isso, né? Nunca fumei, não tenho o menor interesse. Mas, pô, todo mundo sabe como é que é o cheiro da verdinha. Acaba que rola todo o caos porque o Pátria fica com o ego ferido e até diz que odeia os seus memes. O que é curioso porque o Anthony Starr adora os memes do Capitão Pátria e até fez um vídeo tentando recriá-los. Se liga só. Okay, That's just cruel. E também nessa parte temos uma referência a Supernatural. Let's get this one. Get this. Get this. Get this. Get this. Fora que outra referência é o Soldier Boy ali enforcando o personagem do Misha Collins e o matando, se vingando lá de Supernatural. Rola toda a matança generalizada, mas a importância da cena foi: o Soldier Boy tá do lado do Capitão Pátria. Ele reconhece que o Capitão Pátria é um psicopata, é um maníaco, né? Toda idiotice que tá rolando, incluindo banir os abortos, o que pra ele é ruim, porque ele não gosta de usar camisinha, até mesmo reconhecendo que ele é um esquisito assexual, mas ele é o seu esquisito sexual, ele é o seu filho. Ele pediu perdão pelo que ele fez no episódio passado, e quando ele viu que o Pátria poderia, mas não o matou, isso fez mudar de ideia, e mesmo reconhecendo que o Capitão Pátria é o pior dos piores, ele é o seu filho, e ele tá do seu lado. Então agora, pai e filho estão mais unidos do que nunca e estão caçando o Bombástico. O Bombástico, a gente sabe que ele ficou um tempo desaparecido, não sabemos porquê, mas ele ficou um tempo desaparecido, foi dado como morto. Aqui, o Maratona revela que ele, na verdade,
ir ali de vez em quando para poder pegar algumas drogas, né? Ou seja, ele é uma pessoa viciada e também ele tá com o V1. Ele pegou o V1 e desapareceu. Agora, por quê? Por que ele quer o V1? O que tá rolando? Qual é o objetivo dele? Aí, vamos ver. Então, como os The Boys e o Pátria e o Soldier Boy estão atrás do Bombástico, eu acho que ele vai aparecer em algum momento nos próximos episódios. Agora, o grande X da questão é por quê? Por que ele roubou o V1? O que ele quer? Ele não precisa, porque ele já tem o V1 no seu corpo. Então, qual é o objetivo dele? Eu não acho que seja pegar o V1 pra conseguir acabar com tudo e não deixar o Pátria ter o V1, porque meio que... Como é que ele saberia disso? Né? Ele é do nada, assim... Se uniu aos The Boys, não sei. Vamos ver. Se você tiver alguma teoria sobre qual é o objetivo do Bombástico, me conta aqui nos comentários. Após o dia com o papai, o Capitão Pátria voltou para a Torre do 7, ficou ali no quartinho esperando a Espoleta. A Espoleta chegou, foi demitida, tentou contornar a situação, mas aí acabou morrendo. Não é que a Espoleta seja uma boa pessoa, ela não é e nunca foi, mas ela poderia pelo menos tentar se redimir, mas não. Ela abdicou de tudo, até indo contra os seus próprios princípios pra, né, babar o ovo do Capitão Pátria. Ela mentiu, foi contra a pessoa que ela criou, inclusive jogando fora o seu Jesus Cristo, tudo isso pra venerar o Capitão Pátria. E aí, acabou morrendo, pagando por tudo que ela fez. O melhor homem do mundo. Homem. Não. Um deus, não. Oh. E a grande questão da cena é que o Pátria não queria matá-la. O Pátria deixou ela ir embora. Ela tentou se redimir, se você vê pela cara do Capitão Pátria, até tava funcionando, mas aí, quando ela falou que o Capitão Pátria é o melhor dos homens na Terra, ele viu que ela realmente não acredita que ele é um deus que merece ser venerado. Ele percebeu que ela tava mentindo e aí ele acabou ignorando tudo que ela disse e depois a matou. E esse episódio deu um choque muito grande também pro Pátria. Ele percebeu que, cara, ninguém realmente acredita nele. Ninguém realmente acha ele um deus. As pessoas ficam ali babando o seu ovo, ficam ali mentindo pra ele. Tanto que ele fala, pô, o seu coração ali tá batendo muito rápido. Ele sabe que tá todo mundo mentindo e fazendo só pra poder agradá-lo por medo dele, medo do que ele possa fazer. Mas aí, a única pessoa que realmente está do seu lado é o Soldier Boy. Justamente o único que não poderia estar, porque o Soldier Boy é mega poderoso. Então vamos ver como é que vai ser a dinâmica, né, nos próximos episódios. E lembrando, o Soldier Boy, ele pode não ser morto pelo vírus, mas ele pode ser morto. Tanto que... O Desembol, deu pra gente entender um pouquinho mais aquele episódio lá. Lançou ontem. Detalhes que a gente não espera, né? Que a gente não consegue ver só assistindo. Mas é isso. Bom vídeo.